Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática do Aprova Concursos. E hoje eu estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o concurso do INSS. Ele está pintando por aí. Uma coisa é você querer falar inteiro o edital. Aí bacana, aí é correria, aí é foco. Eu estou falando da autorização. Ricardo, eu tenho que começar a estudar antes do edital? Com certeza. É claro, a gente tem que ser um pouco esperto para não ficar estudando coisas que são muito específicas de cada banca, porque você não sabe quem é o elaborador, não sabe ainda quem é a banca. Mas não é por isso que não se deve começar a estudar. Sim, deve-se começar a estudar. Algumas situações sobre esse estudo eu vou trocar contigo nesse momento. Agora, antes disso, é claro, a gente vai estudar, a gente vai se empenhar, mas para ganhar quanto, Ricardo? Olha só. Está prevista uma remuneração de R$ 4.027,87. E aí, tá bom para você? Para mim está ótimo. Agora, para chegar até esse ponto, o que a gente tem que fazer? Ter, digamos assim, estratégia. A gente tem que ter condicionamento, tem que saber o que vai fazer. Então, a gente tem que ter cronologicamente o que vai acontecer. Mas será que tem vagas suficientes? Imagine só. Para esse cargo de técnico, você tem ali 2.000 vagas. Observe, com 2.000 vagas que foram solicitadas, aonde que você pode chegar? Numa grande chance de ser chamado. Como assim? Veja, eu já vou falar do concurso ou dos concursos passados. Sim, o passado faz parte do presente quando a gente fala em concurso público. Então, eu quero saber quantas pessoas foram chamadas no último concurso. Foi bem mais que isso. Foi bem mais que a previsão. Ah, então existe a chance de eu passar com certeza? Claro que tem, senão eu não estaria aqui falando para você. Tá, Ricardo, mas para eu passar, já sei que é um bom vencimento, já sei que tem uma grande quantidade de vagas, já sei que eu tenho que me programar para passar, mas me diga uma coisa, o que eu preciso para conseguir ingressar? Olha só, você precisa, pelo possível edital, para ser um técnico do Seguro Social, apenas nível médio completo. Ou seja, se você tem nível médio completo, se você, por exemplo, está condicionado a fazer um trabalho legal e sério, a vaga é tua. Não tem o que pensar. Esse é o grande segredo. Só que, claro, sabendo desses detalhes, chega o momento de começar a alinhar, a afinar nosso estudo. Você pode observar que eu estou falando coisas mais gerais, mais genéricas, mais abertas, sobre o concurso e tudo mais. Você vai verificar que na frente eu vou acabar falando de coisas mais específicas, da matéria propriamente dita, o que vai cair e o que não vai cair. Por exemplo, quem é que fez a última prova do INSS? Você sabe? Essa é a situação fundamental. Então veja, o meu edital anterior foi feito pela Fundação Carlos Chagas. Sim, a Fundação Carlos Chagas foi a empresa, foi a banca que elaborou isso. E o que eu tirei dessa prova? Eu acabei tirando que tinha uma prova objetiva com 20 questões de conhecimentos gerais. 40 questões de conhecimentos específicos. Tá, mas tem alguma peculiaridade disso? Claro que tem. Cada questão valia 1 ponto. E foram eliminados os candidatos que não obtiveram, no mínimo, primeira opção, 30% de acertos na prova de conhecimentos gerais. Segunda situação, 30% de acertos na prova de conhecimentos específicos. E a terceira situação, 40% de acertos no total de ambas as provas. Com isso, a gente tem o quê? Tem que estudar. Perceba, várias pessoas, cada dia que passa, estão começando a estudar antes, estão se empenhando antes. Então a gente precisa entender, a gente precisa conhecer como foram os concursos. Talvez a nossa banca não seja a Fundação Carlos Chagas, nada garante isso. Pode ser o CESP? Não pode? Claro que pode. Então vamos pensar o que eu tenho que entender para fazer uma boa prova. Então olhe comigo. Existe uma situação que é falar sobre o diagnóstico do concurso público. Então, a primeira situação é falar sobre as características gerais. Então, os últimos concursos que foram realizados foram feitos com bancas diferentes. Então, olha só, eu tive de 2004 a 2005 a Sesgran Rio como banca. Em 2007 e 2008, o CESP como banca. E em 2011 e 2012 foi o último concurso feito pela Fundação Carlos Chagas. Ricardo, tem diferença dessas bancas? Todas as possíveis diferenças. O CESP, por exemplo, não tem nada a ver com a Fundação Carlos Chagas. Muitas pessoas gostam de dizer, o CESP é mais difícil, o CESP ele é mais interpretativo, o CESP tem aquela questão do, entre aspas, mata-mata, uma questão certa anula, uma questão que você errou anula uma que você acertou.
Fundação Carlos Chagas é mais tranquilo. Sesgran-Rio tem tais detalhes. Por exemplo, na minha matéria que é informática. Excel é mais pesado. Tem tudo isso. Agora, qual será a banca? Quem que vai elaborar? Já imaginou? Ninguém pode imaginar. Então a gente vai ter que pegar com base no último edital, que é o que normalmente fazem. Então você vai fazer o quê? Vai estudar meio que baseado na Fundação Carlos Chagas, mas sempre com aquela pitadinha. Opa, o CESP pode figurar. Eu acredito que um desses dois possa ser o teu elaborador, certo? Legal, Ricardo. Ainda falando do concurso passado, quantas pessoas foram chamadas, então, nesse concurso anterior? Já foram chamadas, isso é passado. Isso não garante que o futuro vai ser assim, ou será assim. Que isso será garantido, não. Mas, poxa, saber o que aconteceu ajuda bastante, não é mesmo? No último concurso, que foi realizado no INSS, de 2010, de 2011 e 2012, o prazo de validade expirou no dia 18 de abril de 2014, agora. Até fevereiro desse ano, haviam sido nomeados mais de 4.000 aprovados. Ou seja, 2.500 pessoas, 2.500 candidatos a mais do que o número de vagas oferecidas inicialmente nesse concurso. Você está me dizendo que eu tenho uma previsão de 2.000 vagas para esse possível concurso e que eu tenho a chance, não a certeza, mas eu tenho a chance de que chamem mais do que isso? Agora, se você não estudar, não acertar o mínimo necessário, não tem o que fazer. Ah, vou estudar porque eu tenho umas apostilas, eu vou comprar uns livros. Não entra nessa onda. Não entra. Veja, eu não tenho por que falar diferente. Para quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem será meu aluno, vai observar. O meu objetivo é que você passe. Então eu tenho que ser franco com você. E eu estou sendo franco. Você precisa de ajuda para chegar aonde você quer. Para direcionar isso. Não é fazer que nem um louco, vou ficar estudando. Não é assim que funciona, certo? Legal, Ricardo, mas só para eu ter uma noção, você sabe qual foi a nota de corte da última prova? Sei, vou te mostrar. Olha aqui, notas de corte. Em 2011 e 2012, 44 a 54 conforme o polo, isso depende muito. De 2007 e 2008, de 74 a 100 conforme o polo. Isso acaba mudando muito, concorda comigo? As situações mudam, elas variam. Então veja, eu estou te mostrando, que nem eu falei antes, estatísticas dos concursos anteriores. Isso é importante não para saber o que vai acontecer com o teu concurso, com a tua banca, não. Para saber como estavam os candidatos. O teu maior concorrente é você mesmo. É a tua disciplina, é a tua organização. Em segundo lugar, é conhecer a banca. Em terceiro lugar, saber o nível, entender do teu concorrente, do candidato. Aquele cara que não estuda, ele não vai chegar perto de você. Não vai. Mas ele tem sorte. Não tem isso de sorte. Uma fração minúscula tem sorte. A maioria é só estratégia. Não é só conteúdo também, que nem as pessoas pensam. Não, tem que ter um pouco de estratégia. Então, para conhecer um pouco mais disso, o que a gente separa para você? Separamos tudo sobre o conteúdo da prova. Como assim? Eu tenho que saber as últimas provas. Vou te dar, em linhas gerais, o que acontece. Olha só. Eu tenho uma situação quando eu analiso o conteúdo da prova, que é o quê? Se eu soubesse hipóteses, hipoteticamente, a gente tem que trabalhar com hipóteses, a autorização não está aí, a gente está ainda se preparando. Nós estamos na frente do resto. Nós estamos na frente. A gente já está se preparando, vai acontecer. Então olha comigo. Existe uma situação que é basicamente assim. Você tem o último elaborador, as últimas provas. Nós não sabemos se será a Fundação Carlos Chagas, mas vamos trabalhar com hipóteses. E se for a Fundação Carlos Chagas? Você vai ter que pegar não a última prova do INSS, também, mas quando se trata de elaborador, algumas disciplinas, algumas matérias, elas são base, elas são padrão. Vamos supor hipóteses, que vai cair em informática, que vai cair em matemática, que vai cair em português. Cara, essas três é estilo Fundação Carlos Chagas, se for Fundação Carlos Chagas. Se for CESP, vai ser estilo CESP. Você não vai pegar a última prova do INSS que o CESP fez. Você vai pegar as últimas que o CESP fez agora, em 2014. As últimas que ele fez agora, depois em 2013. É aí que você vai entender. Mas Ricardo, de direito previdenciário? Veja, aí a gente vai procurar questões desse jeito. É óbvio que você, às vezes, sem conhecer a matéria, tem uma série de dificuldades. Então, como é que eu posso te ajudar nisso? Existe uma série de gráficos e um monte de situações que estão à disposição. A estatística é muito importante. E para que servem esses gráficos, Ricardo? Você, analisando os últimos concursos, vendo o número de questões, você, por exemplo, vendo
como foram os candidatos, nível da dificuldade das questões, você acaba resolvendo a vida. Aqui no Prova Concursos, só para você ter uma ideia, o que acontece? Nós, professores, nós recebemos, antes de todo o curso, só para você ter uma ideia do nível do negócio, antes de qualquer curso, eu, Ricardo, recebo de um departamento específico e especializado nisso, os gráficos das últimas provas. Olha que facilidade. Eles me mandam as últimas, eu sou muito folgado, eu sei. Eles me mandam as últimas questões, sim. Eles me mandam os gráficos de como que os candidatos foram, número de questões, mandam um monte de informações. Número de questões para a minha matéria, bem específico. E ajudam o aluno nisso também. Imagina você, aluno, você, candidato, tendo acesso a esses dados. Você tem acesso a esses dados. Sendo aluno da prova, você tem acesso. E além disso, não é, às vezes eu tenho dado, mas eu não sei usar, Ricardo. Pense, você com aquela informação que pode trocar uma ideia com o professor. E eu, professor, munido de todo esse armamento. Eu faço a questão ali no meio. E aí, a gente gabarita. Você está duvidando? Vai lá, por exemplo, no meu Face. Você vê que os alunos dizem, Ricardo, gabaritei informática. Tá, você pode me dar uma demonstração de como são esses gráficos? Acompanhe aqui comigo. Olha só. Aqui nós temos um gráfico que trata o quê? Número de questões. Você consegue observar que eu tenho ali do CESP e tenho da Fundação Carlos Chagas. No CESP, encontramos 150 e na Fundação Carlos Chagas, 60. Isso já dá para ter uma boa noção que quando eu mudo a banca, tudo pode mudar. É óbvio, o estilo do CESP é bem diferente, né? Quando você pega uma questão do CESP, o que acontece? Uma questão do CESP são itens. Diferente de pegar uma questão que é A, B, C, D e E. E aí começa a jogada. Eu, claro, oriento sempre meu aluno numa situação assim, estou estudando para o INSS, estou começando o trabalho, faça, resolva questões da Fundação Carlos Chagas e do CESP. A Sesgran Rio, que é a mais antiga, ela é parecida com a Fundação Carlos Chagas até certo ponto. Na minha matéria, eu estou analisando a minha matéria. Cada professor analisa a sua. E eu vou dizer, não são porque são meus colegas, mas são bons professores. O que acontece? Eu digo, faça do CESP e da Fundação Carlos Chagas. Saiu a autorização, eu sei quem é o elaborador, sei quem é a banca. A banca, às vezes, sai antes do edital. Sai antes do edital. Eu já vou direto nos exercícios. Já arrepio nos exercícios. Se for o CESP, eu digo, olha, a última prova, 150 questões. Está vendo como isso vai ajudando? Vai modulando o nosso trabalho? Dá uma olhada em outros gráficos. Vem aqui comigo. Eu tenho, então, aqui um gráfico que eu digo especialíssimo, né? Desses concursos do INSS, com base nos candidatos, no teu concorrente, como foi o nível da prova no geral. Muito fácil, fácil. Olha, média é o nível da prova. Mas quem falou que é média? Quem falou que é média? Foram os professores? Você concorda que o meu jeito de afinar uma prova é diferente de um candidato? Eu olho com aquela vista de professor. Isso aqui era fácil. Faço isso, claro. Mas, isso aqui é isso. Agora imagine aquele cara que estudou, que se empenhou, que está lá. Esses dados nós temos. E a gente consegue fazer um preview. Se todo mundo achasse a prova fácil, então ela viria fácil? Não quer dizer. Aqui eu não estou analisando a prova, eu não estou analisando a banca. Aqui eu estou analisando quem? O meu concorrente. Lembre dos caras que eu tenho que saber. A banca, você mesmo, teu principal concorrente, na minha opinião. E claro, óbvio, o teu outro concorrente, é teu candidato, o que vai fazer a prova com você, que vai concorrer à vaga. Olha outro gráfico aqui mais específico, olha só. Eu tenho então do CESP e da Fundação Carlos Chagas. Como que foi? Nossa, Ricardo, mas vocês abusam. Você, além de ter a situação geral do concurso, você tem do último concurso, da Fundação... Exatamente. Você acha que não dá para filtrar? Será que o nível dos candidatos do teu concorrente em terceira instância, em primeira instância é você mesmo, em segunda instância é a banca, em terceira instância é o candidato que vai concorrer com você? Me diga, nessas três situações, não dá para fazer uma evolução? No passado estudavam mais, agora estudam menos. Vem aqui, olha o gráfico, olha aqui. Ó. Eu tenho do CESP, 11% achou muito fácil. Da Fundação Carlos Chagas, 5%. Então alguma coisa mudou. As pessoas que fazem CESP, talvez dizem, é mais difícil. O pessoal não achou. Olha o próximo gráfico. Ele vai trazer a quantidade de questões pela dificuldade. Eu sei o número de questões que apareceram e eu sei a dificuldade dela. Ricardo, mas é uma análise bem precisa. Bem precisa. Eu sei se eu vou deixar... Porque às vezes eu, como professor, não posso deixar uma questão... Eu vou dar um curso super elevado. Por que eu vou fazer isso? Eu vou gastar teu tempo, fazer você se empenhar e a prova vai vir fácil. Então, como que eu faço? Eu sempre faço o quê? Deixo a aula um pouquinho mais difícil da perspectiva.
Olha o outro gráfico aqui, vem comigo. Eu tenho daí, por exemplo, na questão da Fundação Carlos Chagas, questões versus dificuldade. Olha só, de direito previdenciário, olha só que problema que a gente tem aqui, ó. Claro que direito previdenciário vai ter um monte de questões. Não tenha dúvida. Olha eu aqui no cantinho, ó, noções de informática, tá vendo? Então, se você observar, eu tenho o quê? Um gráfico que diz o que as pessoas acharam, aqui, ó, nas questões, no caso, difíceis e das próprias questões. Veja, um gráfico importante, analisando, claro, a questão da Fundação Carlos Chagas, o direito previdenciário, português, direito administrativo. Veja como eu estou afunilando. Antes eu estava no quê? Falando só da prova como um todo, agora falei das disciplinas. Vamos afunilar mais? Vem comigo, olha só. Aí eu tenho do CESP, o que aconteceu? Olha a quantidade de disciplinas. Ai, Ricardo, Aí veja só, gestão de pessoas, arrepiaram na dificuldade. Administração geral, arrepiaram na dificuldade. Tem que estar atento, mas a quantidade de questões sempre vai pingar onde? Em direito previdenciário. Aí minha pergunta é, será que você já tem que começar a estudar direito previdenciário? Sim, você já tem que começar a estudar. Não há o que pensar. Tem que pegar o Milvio, que é o nosso professor, e tem que estudar. Não tem o que fazer, tá? Vamos lá, continuando. Eu tenho, por exemplo, já que a gente já entendeu que direito previdenciário é importante, de dentro do direito previdenciário, quais são os principais assuntos, quantas questões caíram e qual foi o nível de dificuldade. Será que eu estou aprofundando cada vez mais? Imagine isso aqui na mão do professor de direito previdenciário. Imagine isso na tua mão. Às vezes você estuda muito um assunto que nunca cai. O professor já vai dizer assim, ó, isso aqui está caindo muito, vamos ficar esperto nisso, isso aqui é bacana. Legal, não é? Imagina você tendo essa informação. Isso é importante. Isso é levar a sério o estudo. Aí quando você chega na hora, você, estou bem preparado, vou arrepiar. No dia da prova, as pessoas com aqueles jornaizinhos, aquela coisa, você não precisa disso. Você sabe onde você quer chegar e você sabe o que você vai fazer. Não é assim, vou ter que dar aula, então eu vou lá, dou aquela minha velha aula padrão. Hoje aqui eu vou dar aula. Não é assim. A aula é para você, é para o teu concurso. Olha só, existe também, claro, um número de questões de um outro tipo de representação de gráficos, que mostra ali auxílio-doença, compreensão e interpretação de textos, e aqui você tem a distribuição das principais questões. Percebeu? Então, esses gráficos todos, eles auxiliam os professores justamente nas suas aulas. Tá, Ricardo, entendi que tem gráficos, entendi que tem um estudo. Você entendeu que não sou eu, Ricardo, que estou te dando aula? Sou eu e uma equipe enorme por trás disso, com aquele objetivo único, a tua aprovação. Quem é sério está falando para você. Eu quero a tua aprovação e eu vou conseguir a tua aprovação. Só que, claro, para chegar nisso, nós temos que, como bons concurseiros, nem comecei essa fala falando olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu já falei assim, olá, tudo bem? Mas agora você já tem aquele tchan de concurseiro. Você não está preocupado com o conteúdo. Você sabe que tem algo muito maior por trás disso. Veja os 4 pilares que a gente tem que prestar atenção. Primeiro deles, justamente a recorrência dos assuntos nas provas recentes. É algo que eu já falei. Não adianta, principalmente na minha matéria que é informática, não adianta você querer pegar a prova lá de 98. Em 98 nem mouse existia. Não, mentira, existia. Mas imagine, você vai pegar as últimas provas, as últimas versões, vai pegar as questões que eu vou te orientar. Além disso, eu te oriento, faça essas. Você vai lá na aula, tem um material de apoio. Clica no material de apoio, vai ter os meus slides, vai ter as minhas aulas, vai ter uma apostila. Precisa ler a apostila? Eu gosto mais do que ler a apostila de fazer exercícios. Claro, para aprender a fazer exercícios, tem várias técnicas. Não é o objetivo dessa minha fala, mas eu ensino você no meu curso, por exemplo, a resolver uma questão. E eu garanto, você gabarita em informática. Claro, tem chance se você não gabaritar. Mas entenda, se estiver difícil para você, está impossível para o teu concorrente. O nosso segundo pilar é a importância dos assuntos nos editais. As pessoas, elas insistem em ignorar o edital. Esse é o segredo do bom concurseiro. Você não tem que olhar, por exemplo, olha só, você não tem que olhar só a prova. Olha aqui, ó, o pulo do gato. Olha aqui, ó. Você pega a última prova e pega o último edital que deu origem a essa prova. Pegou? Você vai conseguir ver o que ele vai cobrar e de que forma que ele cobrou. Um bom concurseiro, um bom professor de concurso, faz o quê?
analisa o último edital, vê do jeito que ele colocou e como ele cobrou. É óbvio que eu tenho minha equipe que me manda os últimos editais, realça quais as partes que, efetivamente, eu preciso salientar. No último edital ele falou de vírus e cobrou vírus. No outro edital ele não falou de vírus e não cobrou vírus. E ele sempre tem essa perspectiva. Se no teu edital aparece vírus, vamos focar nisso. Então, o trabalho é até a tua aprovação. Compreende? Joia? Tá, Ricardo. E qual que é o nosso terceiro pilar? A dificuldade dos candidatos em cada assunto. Se você conhece a dificuldade dos candidatos, é aquela terceira instância que eu falei para você. Você sabe contra quem que você está lutando. Puxa, todo mundo vai mal nessa matéria. Qual que você vai estudar? Você vai se afundar nessa. Porque se essa cair, todos vão errar, que eles têm dificuldade por natureza, e você não. Você vai estar um passo à frente. Você vai pegar a aula daquele professor e vai fazer aquela aula. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Já pensou nisso? Você pode, então, fixar, fazer exercícios, revisar quantas vezes forem necessárias aquele assunto que você sabe que cai bastante e que é o calcanhar de Aquiles do teu concorrente. Tá, Ricardo, e o meu quarto pilar? O meu quarto pilar trata das entrevistas focadas com concurseiros. O que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Porque além de ter essa estatística de quem acertou mais, de quem acertou menos, nós conversamos com concurseiros. Nós entendemos como que eles são, o que eles passam no dia da prova, se eu vou levar água, se eu não vou levar água, se alguém fazer barulho eu faço o quê? De tudo. Como foi a prova, o que você sentiu mais dificuldade, se demorou muito tempo. Com base nessas informações que eu recebo, eu digo, olha, o teu concorrente tem perspectiva de fazer assim. Tem concurso que muda. Por isso que aqui eu digo, não é um curso que você ganha bastantão. Vou fazer um curso de informática para todos os concursos. Existe. Mas não é perfeito. E você prefere uma coisa perfeita ou meia boca? Você quer uma coisa perfeita. E para ser perfeito, você tem que ser específico. Tem que ser para aquilo. Você quer entrar no restaurante, o cara quer atender você, não o bastantão. Ele quer você. Você quer que ele chame você pelo nome. Não é assim? É assim. Então, a gente conhece o concurseiro. A gente não vem aqui e só joga um produto. A gente conhece o concurseiro. A gente sabe onde a gente quer. O segredo do sucesso é esse. É ter êxito. É chegar aonde a gente quer. Agora que você já conhece os detalhes desse concurso possível do INSS, só depende, claro, da tua escolha, do teu empenho, da tua vontade. Eu estou aqui, sempre à tua disposição, para te ajudar, para te auxiliar a chegar no teu grande objetivo, a aprovação. Falo, eu estou aqui, mas falo também em nome da equipe do Aprova Concursos. Estamos aqui para te ajudar, para chegar no teu objetivo, o teu sucesso, a tua vida. Um grande abraço e até o concurso.